Muito bem, estamos de volta aqui, agora são 14 horas e 32 minutos no Brasil, horário de Brasília, 18 horas e 32 minutos, onde está Luca, em Portugal. Continuamos debatendo aqui a questão, e quem não falou ainda foi o nosso querido Guilherme Mendes. O Guilherme Mendes que está triste porque não foi um suposto atentado, né, de um suposto atirador, que não foram estampidos, mas foram tiros para valer, que foi um milagre aquela bala ter triscado, repito, o fuzil calibre 762 tinha entrado em cheio, tinha mais precisão. Foi um milagre e uma incompetência suspeita do serviço secreto. E ele estava aqui reclamando, Guilherme Mendes, dizendo o seguinte: poxa, mas precisava assassinar o menino? Não podiam prendê-lo e levá-lo para um reformatório? Afinal de contas, ele tem só 20 anos. Guilherme Mendes, brincadeiras à parte, a sua pergunta. Luca, boa tarde. A questão da violência na sociedade americana talvez tenha que entrar em pauta depois de um episódio desse, não é? São 10 ex-presidentes vítimas de atentado, fora candidatos à presidência, o que mostra uma chaga aí na democracia mais consolidada do mundo. Quer dizer, na medida em que eu não concordo com o oponente ou então não concordo com aquele que conduz um governo, a sociedade americana reage de forma muito violenta. Não há histórico e comparativo recente nas democracias modernas de outro país ou de outra nação cujos presidentes tenham sofrido tantos atentados. Você acha que, de alguma maneira, a facilidade de acesso que esse jovem teve a esse armamento, e a gente sabe que em determinados estados, armas até mais letais do que essa que ele utilizou, são de fácil acesso a qualquer um da população, se podendo comprar num supermercado, numa loja de armas na rua, sem muita restrição. Você acha que esse episódio vai ter o condão de recolocar o assunto da limitação e do cuidado do acesso às armas na sociedade americana, já que muitas vezes o seu grande defensor foi justamente o ex-presidente Donald Trump e ele poderia ter sido vitimado por um menino que é uma pessoa que, ao que parece, já tinha problemas e distúrbios aí históricos de personalidade, até porque se não tinha antes, certamente tem, porque somente uma pessoa é um criminoso louco e doente para atentar contra a vida de alguém da forma como ele fez. Você acha que esse episódio, de alguma maneira, vai recolocar esse assunto na pauta política da eleição presidencial, ou você acha que isso vai ficar no segundo plano e que, infelizmente, o acesso às armas vai continuar de forma indiscriminada na sociedade americana? Com certeza isso vai voltar a ser tema na pauta das eleições, porque é naturalmente já um tema muito corriqueiro em todos os debates. Quando nós falamos sobre as pautas polêmicas, talvez, que dividem a sociedade americana, temos o direito ou não ao aborto, temos as questões relacionadas a gênero em alguns estados, como uma mulher pode se identificar com um homem ou vice-versa, que também causa imensas divisões, principalmente no campo esportivo, e também a questão das armas, dados os vários ataques que temos corriqueiramente em shoppings e em escolas, principalmente, onde morrem as crianças. Nós sabemos que Donald Trump sempre foi um defensor da segunda emenda, que é assim que os americanos chamam, né, the right to bear arms, o direito de carregar armas, de trazer, de ter consigo uma arma, enquanto que os democratas tendem a ser um pouco mais cautelosos quanto a isso, sendo que muitos deles têm defendido cada vez mais restringir a segunda emenda, talvez alterá-la. Não sou jurista, não entendo desse aspecto da mudança da lei em si, mas vem que a questão dos armamentos de fácil acesso é de fato uma epidemia para os americanos. Eu acredito que Donald Trump talvez poderá rever a sua posição ou vai também apelar para o outro lado, dizendo que caso os agentes da segurança secreta, do serviço secreto não tivessem, poderia ter sido uma tragédia ainda muito maior, porque ele tinha outros armamentos, poderia matar outras pessoas. Há argumentos pró e contra dos dois lados, mas vai ser sim tratado por Joe Biden, que vê que talvez esse seja um dos únicos pontos positivos daquilo que aconteceu para sua campanha. Poder restabelecer uma discussão aberta sobre armas. Há um lobby muito forte das empresas que produzem armas nos Estados Unidos, de maneira geral, mas eu acredito que é da vontade da maioria dos democratas, principalmente os democratas mais jovens, mais progressistas, de grandes centros urbanos, em restringir o acesso às armas, e esse acontecimento ele abre completamente a chance para que isso volte a ser discutido em maior detalhe na campanha. Pode. Ô Luca, agora é o seguinte, eu vou pedir uma análise do comandante Robson Farinaso,
Claro. Depois eu vou querer que você comente esta análise e seguindo também pelo Laércio, pelo Davi e pelo Guilherme Mendes. Ele vai fazer uma análise geral. Eu só queria, dentro da sua análise, o coronel, o comandante, acrescentar só uma coisa dentro da sua análise que você já vai fazer. Os arquivos secretos da CIA sobre o atentado terrorista que matou, em novembro de 1963, o presidente John Fitzgerald Kennedy, em Dallas, e que a culpa foi colocada toda no Lee Harvey Oswald. O próprio presidente Trump, quando era presidente, prorrogou por mais 50 anos, dizendo que o que tem lá é algo muito feio. E ali era o secretário de defesa, o John Dulles, e seu irmão, que era o presidente da CIA, o Alan Dulles. E tem alguma coisa a ver com o desembarque fracassado na Baía dos Porcos, que foi um planejamento propositadamente feito para não funcionar, para motivar a invasão de Cuba pelo exército americano logo em seguida e que o Kennedy vetou. Enfim, não é inédita esta suspeita sobre os órgãos de segurança dos Estados Unidos, principalmente o serviço secreto encarregado da proteção de presidentes da República, ex-presidentes e candidatos. Queria, então, uma análise dessa e também sobre tudo o que está acontecendo do nosso comandante Robson Farinazzo, o homem do arte na guerra. Muito obrigado, Capês. Olha, gente, vamos pegar de trás para frente, né? Vamos responder de trás para frente. Morte do Kennedy. Nós temos que lembrar uma coisa. O presidente Kennedy é assassinado dia 22 de novembro de 1963. Assume o vice Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson era uma pessoa que até então ele estava na geladeira, né? Era um vice-presidente, um político impopular. Ele só entrou na chapa do Kennedy porque ele conseguia agregar o voto sulista. Os sulistas não gostavam do Kennedy de jeito nenhum. Só que você tem que lembrar uma coisa que é muito importante, que eu vi esses dias. O que a gente teria no verão de 1964? As eleições americanas. Não interessava para o Johnson partir para as eleições com essa polêmica, com a suspeita de que havia uma conspiração dos órgãos de segurança e que talvez chegasse à Casa Branca uma conspiração para matar John Kennedy por todos esses fatores que você elencou. Então, o que o Johnson fez? Olha, Comissão Warren, encerra logo isso daí, porque eu tenho as minhas eleições aqui para frente. Eu falo sempre, pessoal, não adianta a gente querer fugir. Tudo nesse mundo gira em torno da política. Não interessava para o Johnson ir para uma eleição no verão de 1964, tá? Para uma eleição que poderia ser complicada, sob a sombra de uma conspiração, de que ele chegou ali depois de um regicídio. Então, isso é um fator muito importante que a gente tem que levar em conta. Eu acho que houve uma conspiração, eu não acho que o Lee Harvey Oswald atirou sozinho de jeito nenhum. Ali não é coisa de um único atirador, tá? Mas eu acho que vai demorar muito tempo para a gente saber. Agora, vamos chegar aos dias atuais, né? Vocês têm um país aí que gastou entre 200 e 300 bilhões de dólares na guerra na Ucrânia, e que se orgulha de ter o melhor sistema de vigilância de drones do mundo, né? Tanto que a gente viu aí recentemente o problema que eles tiveram com a Rússia no Mar Negro. Eu não duvido disso, os drones americanos são muito bons. Agora, não dá para conciliar que você gasta 300 bilhões de dólares numa guerra, com drones super sofisticados, e você não tem um drone para vigiar um candidato a presidente que já é o favorito, que já foi presidente da República. Então, hoje de manhã eu estava fazendo uma catada da visão de outros especialistas mundo afora e do que eles estão achando, né? E a expressão que eles estão usando é no gray zone. Não tem zona cinzenta. Fizeram bobagem. Fizeram bobagem. Não dá para isentar o serviço secreto. Para quem não sabe, vamos lá, como é que é feita a segurança do serviço do presidente americano e dos candidatos e outros dignitários? É o Serviço Secreto, que é um órgão do Departamento de Tesouro, não é um órgão do Departamento da Justiça, tá? Ele é encarregado fundamentalmente de crimes de moeda falsa e proteção ao presidente da República. Então, agora o que vai acontecer? Vai haver uma investigação, a gente não tem dúvida, que vai ser feita pelo FBI, que é do Departamento de Justiça. Nós vamos ter um clash de agências aí. Há uma preocupação muito grande nos congressistas aí com relação à atuação do serviço secreto, tá? Eu vou passar para os nossos colegas de bancada
Mas eu queria alertar só uma coisa, antes depois a gente tem outros dados para acrescentar. Pode completar. Depois a gente, ao longo da mesa... É sempre bom ouvir o senhor, comandante. Sabe que a gente tem que lembrar uma coisa, os protocolos do serviço secreto, eles foram alterados depois do atentado que quase tirou a vida do presidente Reagan em 1981. Tudo bem, para a época eram modernos, mas hoje você não funciona mais esses protocolos. Por quê? Você já tem fuzis de precisão aí que são capazes de atingir um homem, independente das variações de vento e outros fatores aí que né, alteram o tiro, a quase 4 quilômetros de distância. Então, aqueles protocolos de 1900 desenvolvidos a partir da tentativa de assassinato do Reagan em 81 não estão valendo mais. Hoje, o perímetro defensivo que o serviço secreto analisa é em torno de 500 jardas, que daria mais ou menos 450 metros. O que acontece é o seguinte, você tem ameaças que podem vir de fora. Hoje em dia você pode usar um drone para matar um presidente. Os Estados Unidos usaram drones para matar mais de 3 mil integrantes da Al-Qaeda, do Estado Islâmico. Aí. Usaram um drone para matar o general Qassem Soleimani. Foi até o Trump que usou. Soleimani. Um drone para matar o general Qassem Soleimani no Irã. Então, eu acho que esses protocolos são completamente datados, completamente obsoletos e não tem mais condições de defender a vida de um presidente da República, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, em qualquer lugar. Agora, uma coisa que eu vou respeitosamente discordar da opinião do meu amigo Luca Bassani aqui, sobre a questão de armas nos Estados Unidos. Eu não acho que o Biden vai conseguir fazer qualquer coisa, não acho que o Trump vai fazer qualquer coisa. Eu acho que tem algumas questões, por exemplo, armas, gasto com defesa e outros aí que são suprapartidárias, suprideológicas, etc. Seja quem for o presidente, ele não vai conseguir alterar isso aí. A gente tem que lembrar uma coisa, tudo bem, agora há uma comoção nacional em virtude do atentado ao presidente Trump, que é engraçado, né? Tem gente aqui no Brasil achando que é suposto atentado. Quer dizer, nós tínhamos o negacionista da Covid, agora temos o negacionista do atentado. É demais, né? Então... Eu penso as coisas... Eu vou passar para vocês, mas só para completar, eu acho o seguinte. O Biden vai ter pouco tempo para manobrar essa situação de armas. Eu não acho que ele vai conseguir nada. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou concordar uma parte com o comandante Robson Farinaso e vou concordar outra parte com o Luca Bassani. Eu acho que vai gerar, como o Guilherme Mendes colocou, vai gerar um debate. E, mais uma vez, não vai dar em absolutamente nada. Porque... quando ocorreram atentados terroristas em escolas, com vários jovens, crianças mortas, adolescentes, o debate voltou e não deu em absolutamente nada, porque está na cultura, arraigado na cultura americana, a questão das armas. Agora, Luca Bassani, você que eu digo que é o melhor correspondente internacional, porque você esteve em Kiev. Você foi lá arriscar a própria vida. Você circula pela Europa inteira. E quando você faz as suas colocações, não tem ideologia. Aqui a gente preza muito o caráter técnico da informação, o caráter objetivo da informação. Se é atentado, não é suposto atentado. Se é tiro, não é estampido de tiro. E se a pessoa se abaixa para não levar outro tiro na cabeça, ela não caiu e sangrou. Ela realmente está se abaixando para não ser morta. Então, eu quero... Você que sabe tudo e não esconde nada, eu quero perguntar uma coisa para você. Eu ouvi dizer, como dizia o Roberto Avalone, anjinhos me contaram que o nosso querido Donald Trump, a sua campanha, pediu um reforço na segurança para o presidente Joe Biden. E a resposta foi não. Será que nós estamos tecendo muito uma teoria conspiratória ou haja incompetência e má vontade para proteger alguém? O Guilherme Mendes fala na sequência que ele já não está se segurando. Só quero te ouvir depois o Guilherme Mendes para poder me devolver a pancada. Por favor. Obrigado sempre, Capês, pelas palavras que você me introduz aqui. Fico sempre lisonjeado. No que diz respeito a essa disponibilidade de agentes ou de fundos para a proteção
de um candidato ou até mesmo de um ex-presidente, eu acredito que a atual administração não tenha total poder de vetar ou de autorizar nada. É algo que é o padrão, que é seguir um protocolo para todos os ex-presidentes, para todos os candidatos, até mesmo aqueles que seguem no nível regional. Isso daí é esse problema que nós temos da violência política, de alguns candidatos e presidentes já terem sido assassinados ou feridos no passado, não é novidade e acontece também na esfera regional, candidatos a governador, congressistas, disputas para o Senado. Então, eu acho que tudo isso já siga um protocolo, e aí vou concordar com o querido comandante Farinazzo, que são protocolos muitas vezes desatualizados, ou que foram modificados de maneira errada e que abrem brecha para que isso aconteça, principalmente no século XXI, onde nós temos uma série de outros armamentos que podem matar pessoas de maneira muito mais fácil, muito mais rápida, sem serem percebidos, e os Estados Unidos, sendo um dos líderes do mundo na questão militar, no desenvolvimento de novas armas, novas tecnologias, teria como fazer uma segurança muito mais abrangente, muito mais bem feita para todas essas pessoas. Se houver, de fato, um indício de que Joe Biden negou um aumento na segurança de Donald Trump, partindo do pressuposto que ele tenha o poder para isso, aí esses dados, quando revelados à população, serão ainda mais ruins, ainda piores, né, ainda mais prejudiciais para a campanha do democrata, que já vem cambaleando bastante nesses estados-chave, que vale a gente ressaltar nos 5 estados que são fundamentais para se vencer a eleição americana, até mesmo antes do atentado, até mesmo antes do debate em que Biden foi muito mal. Nessas 5 localidades, Trump já tinha uma vantagem e ele precisaria ganhar apenas a Pensilvânia para ganhar a eleição presidencial. Então, a gente vê que se isso chegar à luz de toda a opinião pública, será ainda pior, mas, como sempre, vamos esperar as investigações. Ainda, eu particularmente considero o calor do momento. Graças a Deus, nada de mal aconteceu com ele, uma vítima fatal muito lamentável, mas poderia ter sido algo muito pior, e nesse momento é esperar um pouco abaixar a poeira, ver qual vai ser a tônica dessa campanha política. Afinal, teremos a partir de hoje a convenção republicana acontecendo e na quinta-feira o discurso de Donald Trump já referendado como candidato para toda a nação, que segundo ele já tinha um discurso preparado que era ótimo na visão dele sobre como essa administração tem sido ruim, mas depois do atentado ele jogou esse discurso fora e escreveu um novo, buscando a unidade nacional, se é que isso é possível nas próprias palavras dele, já que acredita que os Estados Unidos estão extremamente divididos em diversos tópicos. Ô Luca, antes do Guilherme falar, eu fiquei 36 anos no Ministério Público, trabalhei em vários casos, e eu nunca dei uma entrevista logo depois de um fato acontecer, já apresentando a solução. Primeiro a gente investiga para saber. E me chamou a atenção a entrevista do representante do FBI dizendo: o terrorista agiu sozinho. Dá a impressão que ele estava querendo encerrar logo o caso, que não se investigasse um plot, um envolvimento. Ó, nós estamos aí, Luca, entrando agora em uma imagem ao vivo, tá, a convenção está esquentando, daqui a pouco o Trump vai falar e o Guilherme vai tremer. Então, eu queria só chamar a atenção para esse detalhe, com imagens ao vivo da convenção em Milwaukee, no estado de Wisconsin, que é um estado swing state, ou seja, que pode pender para Donald Trump e será decisivo para decidir a eleição. Então, eu achei estranho o FBI ter essa pressa de dar o caso como solucionado. Mas eu queria que você respondesse essa minha observação junto com o que o Guilherme Mendes vai falar, porque certamente ele não concorda com algumas das questões que foram aqui colocadas. Guilherme Mendes, a palavra é tua. Meu amigo Capês, não vou usar a expressão teoria da conspiração porque ela seria muito forte, mas as ilações que você coloca e muita gente tem colocado de que eventualmente poderia ter havido uma negligência forçada no reforço da segurança e de que, de fato, o serviço secreto americano se envolveria numa facilitação para um atentado, para mim não tem o menor sentido. Mas seria inédito? Não, acho que não seria inédito, mas seria pouco provável, até porque nós estamos falando de um homem que não faz a mínima questão em fazer amigos. Pelo contrário, o próprio estilo combativo dele junta inimigos. E é engraçado, se não fosse trágico, que após o atentado, a reação
do Donald Trump é gritar o quê? Luta, 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 luta. Ou seja, ele ali não se abalou muito, diferentemente do que nós vimos nas cenas de outros atentados, com o ataque que ele sofreu, que imagino que deva ter sido aterrorizante não só para ele, mas para todos que estão ali. O que mostra um pouco da personalidade dele, de fato, extremamente combativa e corajosa. Então, acho que nós temos que aguardar as investigações. Creio que é de interesse de todos, dele também como candidato, mas principalmente do governo atual, porque se pairarem sobre a cabeça do Joe Biden e de todo o serviço secreto uma possibilidade de conluio com esse rapaz que foi o agressor, aí então nós teríamos uma verdadeira catástrofe na imagem daquela que é a nação que se vende como a mais competente do mundo quando tratamos de assuntos militares e assuntos de segurança. O que aqui é importante também deixar bem claro, não se confirma na realidade. Nós temos muito mais ataques terroristas acontecidos, consumados na sociedade americana do que ataques frustrados. O que mostra aquilo que a gente tem vindo muitas vezes do cinema e de construções de imagem do que seria a segurança norte-americana, não é uma verdade. Haja vista que diversos atentados, não vamos nem falar aqui do maior deles, da Torre Gêmeas, podemos citar Boston, podemos citar atentados menores que pipocam no país inteiro 5, 6 vezes por ano, seja em escolas, salas de cinema, esses ataques domésticos, não são, na sua grande maioria, evitados. A gente sabe, e muitos deles nem chegam aqui no Brasil, porque às vezes tem uma letalidade pequena, e isso fica ali sendo... Até ontem, no Tá na Roda, a doutora Raquel Grinatti mencionou uma série de pequenos atentados ocorrem e nós aqui no Brasil sequer sabemos. E esses atentados não são evitados. Por quê? Porque talvez haja, sim, uma supervalorização daquilo que a gente acredita ser o sistema de segurança americano. Na prática, o que a gente vê muitas vezes é incompetência, amadorismo e, de uma certa maneira, se confirmarem esses relatos de que 2 pessoas tentaram alertar sobre a movimentação suspeita do atirador, uma certa soberba. Porque, no meu entender, eu não sou especializado em segurança, mas se eu, como agente de segurança, recebo um alerta de uma movimentação suspeita, o mínimo que eu vou fazer é checar ou relatar para que alguém cheque, e não simplesmente dizer tá tudo bem, tá tudo certo, é coisa da sua cabeça, como é o que parece que aconteceu. Fora isso, o fato de, como o comandante Farinazzo bem colocou, o atirador está de uma forma tão próxima, entre 120 e 150 metros, de uma figura que é a figura mais importante do país nesse momento. Um ex-presidente, o candidato que vem movimentando toda a cena política há 4 meses de uma eleição. Então, quer dizer, se tem alguém que deveria ser extremamente cuidado e vigiado, era exatamente Donald Trump. Se o sistema de segurança americano falha de forma tão gritante como parece ter sido o que aconteceu, ao proteger o homem mais importante do país, o que não acontecerá em situações envolvendo terrorismo internacional, terrorismo interno ou até mesmo questões de segurança pública, como a gente viu por inúmeras abordagens desastrosas da polícia, e aqui a gente pode citar o caso de George Floyd, a gente pode citar vários outros em que os protocolos policiais não são de forma nenhuma respeitados. Então, acho que a gente teria que talvez fazer uma avaliação de será que realmente as forças de segurança americana são tudo isso, ou a gente é muito influenciado pelo que a mídia e o cinema nos vende? Enquanto o Guilherme Mendes fazia o seu comentário, nós víamos imagens ao vivo do Centro de Convenções em Milwaukee, onde o candidato Donald Trump, que sobreviveu ao atentado terrorista, vai falar daqui a pouco. Ainda não está totalmente lotado, então isso deve levar ainda algum tempo. E nós vamos fazendo o nosso debate. Claro que ele deve explorar esse atentado e, evidentemente, se o fizer, está no direito dele como candidato. O que é errado é relaxar a segurança e a proteção deste candidato. Agora, o nosso querido Laércio pediu a palavra, quer fazer um comentário sobre o que parece que agora já não é mais suposto atentado, não é suposto sangue, não é suposto terrorista, não é suposto tiro, né? E nem é uma queda, né? Ele se abaixou para não ser morto. Laércio, aqui onde a gente não comenta com suposição, mas a gente faz
trata objetivamente as questões sérias? Eu queria te ouvir. Bem, Guilherme, tem uma divergência em relação a ti, por quê? Na verdade, o FBI, sim, tem que estar preparado para isso. E além do crime que foi cometido, o atentado que foi cometido, não foi algo tão enjambrado, tão delicado, tão sofisticado ao ponto de ter uma ultra inteligência para isso. O que se verificou mesmo foi uma proteção que não houve tão simples, que era um sujeito que subiu num prédio. E além do que, quando tem um comício, alguma coisa, é estudado previamente. Tem um estudo prévio. Quais são as áreas de risco? Justamente o que é ter um prédio, ou se tivesse um local acidentado, você vai fazer uma verificação ali para tentar pontuar. E além do que? Foi informado ali para a segurança, tudo bem. Mas insisto ainda, é um armamento grande. Você não consegue em 10 segundos carregar, mirar e atirar. Tem que ter uma precisão muito grande. E provavelmente pela idade dele, 20 anos, pode ser até um bom atirador. Mas no meio daquela multidão e do jeito que o Trump se gesticula, se mexe, ele precisaria ter algum longo tempo para poder posicionar essa arma. Não, que parece que houve erro, não tem discussão aqui. Agora, a discussão é, esse foi um erro intencional, ou seja, se relaxou a segurança para justamente se vitimar o candidato, ou foi um erro operacional que acontece simplesmente porque acontece? E nós vamos deixar bem claro, nós não estamos falando aqui do FBI, nós estamos falando também da segurança privada do Donald Trump, que anda com todo o entorno, sendo ele ex-presidente ou não, já andava quando ele ainda sequer tinha sido presidente americano. Então, se houve erro em duas camadas, da Força de Segurança Pública do Serviço Secreto e também da sua segurança privada. O que eu não quero acreditar que a sua segurança privada também estivesse envolvida nesse suposto conluio que vocês estão sugerindo. Que houve erro ou que houve descuido, uma série de falhas, para mim está muito claro. Ninguém poderia chegar com um armamento desse calibre a 120, 150 metros de um candidato à presidência da República. Agora, se isso é erro ou se isso é crime, porque na medida em que se há agentes que colaboraram para que aquele tiro fosse possível, eles também são criminosos, são cúmplices. Está aqui o nosso promotor, se isso fosse no Brasil, capês responderiam juntamente por tentativa de homicídio. Ou estou equivocado? Então nós não estaríamos... equivocado porque eu sou advogado, não sou mais... Não. Não, então, corrigindo. Temos aqui o especialista em direito penal e que certamente se houve uma facilitação, esses também são criminosos, não são só incompetentes, são criminosos. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, chamado crime comissivo por omissão. Ou crime omissivo impróprio, meu querido Guilherme Mendes, sábio Guilherme Mendes, no momento em que são 14 horas e 59 minutos. Eu quero agora ouvir o Luca Bassani para ele fazer as suas despedidas, porque se o tema é segurança, aqui no Brasil a coisa está feia. Vamos falar de segurança pública no Brasil. Mas eu quero me despedir e as suas palavras finais, Luca Bassani. Pois é, Capê, só concluir dizendo que essa semana tende a ser crucial tanto para o Partido Republicano, que tem a sua convenção iniciada hoje e finalizada daqui 4 dias, né, principalmente com o discurso de Donald Trump na quinta-feira, e também muitas questões nos bastidores do Partido Democrata, que tem recebido cada vez mais pressão, tanto internamente de congressistas, de senadores e de outras figuras que apoiam o partido, mas principalmente dos financiadores que estão preocupados que esse dinheiro doado à chapa Biden-Harris pode não vingar, e isso seria, de fato, um desperdício. Pensam já em uma alternativa, alguns pensam na reconstrução do partido pós-Joe Biden para as eleições daqui 4 anos, ou até mesmo as eleições de midterms que terão daqui 2 anos, em 2026. A gente, como sempre, aqui no corpo jornalístico da Jovem Pan, vamos ficar de olho, qualquer novidade, qualquer discurso, qualquer fala um pouco mais enfática, seja de Joe Biden, de Trump ou de qualquer outro político importante do mundo sobre esse caso, nós viremos aqui ao vivo e traremos tudo em primeira mão.